Tá. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo Oi, certinho com a boa senhora? Tudo bom aí? tarde. Boa Tudo tarde, tudo bom, bom, Zé senhora? Arthur? Ah, que bom, Tudo vamos ver a senhora aí, né? certo. Vamos ver a senhora aí, doutora. Como é que estão as Tudo coisas bom. aí? Tudo certinho também, tudo tranquilo. A senhora aí, família tá bem? Doutora, sua filha tá bem Tudo. também aí? Tá bem, tudo Ah, certo, graças a poxa, que Deus. bom, que bom. Bom tempinho, a gente se encontra, né, doutora? Bom tempo a gente se encontra também, né? A gente marcou naquela... Foi mês passado, né? A gente se encontrou, né? Sim, Se vou chamar a doutora, eu vou falar aham, sobre o setembro amarelo, né? Assim, tem uma tão importante, né, doutora? claro. Desse mês, né? De a gente Isso. poder falar, né? Claro, E aproveitar esse assim, mês, né, de verdade. campanha, né? Sim, É um assunto que a gente tem que estar atento o ano inteiro, mas aproveitar esse verdade, setembro doutora. especial, amarelo, né, para a gente Verdade. reforçar a Sim, importância de se verdade, falar sobre isso, verdade. né? Sim, sim, sim. Uhum. Foi muito bom. Você tá chegando, né, doutora? Compartilha essa live, né? A doutora vai, tá, compartilha, vai no coraçãozinho, né? Compartilha para quem você puder, né, doutora? E Isso essa live aí. tão importante, né? E assim a gente pode ajudar mais pessoas, né, doutora? E assim, Isso aí. contribuir, né? Obrigada, né, pelo De nada, convite doutora. para poder Prazer, doutora. Uma honra. estar aqui de novo falando, né? Amém. Um pouquinho, Amém. trazer um pouco de informação Verdade. para as pessoas e falar dessa campanha, né, do Setembro Verdade, Amarelo, doutora. que é uma campanha para conscientizar as pessoas da prevenção Sim, do suicídio, né, para combater o verdade. suicídio e salvar vidas, né? Então essa campanha ela Verdade. se presta para desmistificar, para quebrar tabus, né? Verdade. Para quebrar preconceitos, né? Porque suicídio, falar sobre suicídio é um assunto tabu. As pessoas não Sim, gostam sim. de falar sobre Verdade. isso, né? Tem vergonha. Então tem que ser um assunto mais amplamente discutido pela sociedade por nós, dos Sim. profissionais da saúde, e por todo o mundo, né? Porque, Verdade. assim, eu até vou trazer alguns dados, né? Vou trazer algumas informações, mas o pessoal aí também pode contribuir com alguma Verdade, doutora. Sim. informação, dúvida, né? Fica Isso. aí aberto também para a gente poder Verdade. fazer uma interação, um Sim. bate-papo. Mas eu vou Verdade. trazer Verdade. umas informações, alguns dados, até bem preocupantes, assim, né? Sim, Que sim. servem de alerta também para a gente ficar bem atento quanto a essa questão, né? Então, assim, o suicídio é uma das 10 maiores causas de morte Verdade. no mundo, né? Verdade. Então, assim, cerca de 800 mil pessoas se matam por ano. Né? Em 2019, tem um dado da Organização Mundial da Saúde que 700 mil pessoas tiraram a própria vida. Né? Isso significa que mais ou menos a cada 40 segundos, olha só que dado Sim. impressionante, que Verdade, mais ou menos verdade. a cada 40 Verdade. segundos uma pessoa tira Aham. a própria vida. Né? Muita gente. Sim, Imagina, a sim. gente está Verdade. aqui conversando já há 3 minutos, Verdade. 4, já teve Aham. algumas tentativas, né? Algumas mortes por suicídio. Né? Verdade. Tentativas não, porque assim, ainda para cada suicídio realizado, né, que se concretiza, digamos assim, tem 20 tentativas que não levam a óbito. Então, esse Verdade. número ainda poderia ser muito maior. Sim, Né? sim. Então, é assustador, é alarmante isso. Né? Então, por isso, essa Verdade. campanha tem que ter força mesmo para a gente poder falar. Porque falando, né, trazendo Sim. a comunicação, a informação, isso ajuda a espalhar mais Sim. informação, né? E quebrar esses Verdade. preconceitos que tem quanto Sim. ao suicídio, quanto à busca por Uhum. saúde mental, né? Então, é de fundamental importância, né? Um Sim. outro dado também bastante relevante, assim, é que Uhum. entre os jovens também é a Verdade. segunda maior causa de morte entre adolescentes, assim, sabe, de Sim. 15 a 20, Verdade. né? Adultos jovens e adolescentes é uma das maiores causas, a segunda maior causa de morte, né? Uhum. Então, são dados preocupantes, né? O Verdade. Brasil, ele ocupa a oitava maior incidência de suicídio do mundo, ele fica em oitavo lugar. E o Brasil também ele ocupa o quarto lugar de depressão, né? De pessoas que têm depressão. E muitas vezes o suicídio ele é originado pela depressão.
né? A pessoa está deprimida, não encontra muita solução para o seu problema e vê como solução o suicídio, e não é, né? Tirar a própria vida não é solução. Então, assim, 30 brasileiros, né, aqueles dados eu passei anteriormente no mundo, mas no Brasil, 30 brasileiros cometem suicídio todos os dias. Uma morte a cada 45 minutos. Então, todo dia está tendo muitas mortes também aqui no Brasil. Né? E o mais também que é importante assim, ressaltar que dessas mortes, dentre 10 mortes por suicídio, 9 poderiam ter sido evitadas. 9. Então é bastante coisa, né? Então, 60% das pessoas que tiram a própria vida nunca fizeram uma consulta, tiveram uma ajuda profissional, né, como profissional de saúde. Então, isso mostra o quão importante é a gente estar dando prioridade para a nossa saúde mental. Sim. Tanto saúde física como mental, né? Eu sempre digo que nós somos seres biopsicossocial e espiritual, então que a gente tem que cuidar da gente na nossa integralidade. Então, e falando isso de integralidade, né? O Setembro Amarelo, ele também tem que ser visto como o suicídio tem que ser visto como uma questão de saúde pública, né? Porque muitas vezes é individualizado o problema, né? Aquela pessoa é vista como fraca, alguma coisa assim, por ter depressão, por estar com uma tristeza. E não é um problema individual, ele é biopsicossocial, espiritual. Então, é uma causa multifatorial. Né? São fatores econômicos, influenciam, políticos, socioculturais. Então, tem que ser levado como um assunto também de política pública para poder promover maior qualidade de vida para as pessoas. Né? Então, nossos políticos têm que estar atentos. Nós temos que fazer política também dentro do possível para poder promover melhor bem-estar para pessoas nos diversos aspectos da vida dela. Né? Então, assim, o Setembro Amarelo, ele já tem há um tempo aqui no Brasil, ele surgiu em 2015, num conjunto de esforços da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida, que é um centro de apoio que funciona 24 horas, depois eu vou dar o número também, uma pessoa que está passando por uma crise, pode ligar a qualquer hora por 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Doutora, o CVV, né, doutora? Exato, o CVV, né, CVV. Eu acho bem interessante esse negócio, né, doutora? Bem legal, né? Exatamente. É ótimo. Muito legal. Né? As pessoas estão lá 24 horas para te atender, para te ouvir, né, sem julgamento, para te ouvir, te acolher e poder te ajudar. Então, é super importante. Né? Então, o Setembro Amarelo, ele surge com esse objetivo maior, que é de salvar vidas, né? Que é poder trazer a pauta para discussão, né? Para dar mais visibilidade para essa causa e incentivar as pessoas a falarem, a procurarem ajuda, né? Superar a vergonha, o medo e poder, em um ambiente seguro, com pessoas de confiança, no CVV, tu vai, né, Centro de Valorização da Vida, tu vai poder ter uma pessoa lá especializada para poder te dar alguma orientação, poder te ajudar naquele momento de crise. Né? Então, por ser um assunto muito tabu, as pessoas não compartilham o que elas estão sentindo, né? Elas não compartilham o seu sofrimento. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção da importância de poder quebrar esses tabus e poder compartilhar, né? E muitas vezes os amigos e a família não se dá conta, porque muitas vezes os sinais são sutis, né? Não é só aquela pessoa que está numa depressão profunda, numa tristeza. Então, às vezes, os sinais são sutis e a gente precisa estar atento a isso. Então, o Setembro Amarelo também, parece que no setembro a gente fica mais ligado, né, aos sinais, né? A gente deve levar isso para o ano todo, mas a gente reforça no setembro porque é isso, né? Poder estar atento às sutilezas, né? Ver se tem um amigo, algum parente, alguma pessoa querida que está passando por algum
problema, não desmerece, né? Pergunta como a pessoa tá, o que pode ajudar, acolhe. É muito importante. Então, o Setembro Amarelo tem todas esses pontos que trazem para a pauta, para a gente poder falar mais, poder discutir todas essas questões, trazendo mais informações, alguns dados, para a gente poder se conscientizar que está aí, né? E assim como a gente tem uma doença física, a gente está bem, daqui a pouco tem alguma doença física ou alguma instabilidade, né? Acontece. E com a nossa saúde mental também. Ninguém está livre, estamos todos sujeitos a passar por uma instabilidade emocional, por algum problema, né? Então precisamos tratar a questão quanto antes para não ir tornando uma coisa mais profunda, mais grave. Verdade. Então, Também, como curiosidade... Doutora, também assim, do suicídio, né? A senhora falou do suicídio, e mais esse negócio também, né, doutora, do Covid, né? Todo mundo ficou meio assim, meio doido, né? Doido não, pode dizer assim, né? Todo mundo ficou assim, meio perdido, né? Chegou a doença, né? E acabou o pessoal, né? Assim, sem emprego, né, doutora? Claro. Todo mundo assim, acabou Exato. ficando, né, doutora? Perdendo Como emprego, eu falei, né? Fatores socioeconômicos, né? Verdade. A perda de emprego é fator de risco para suicídio. Né? O que a gente viveu aqui foi um contexto muito sujeito, né? Assim, as pessoas ficaram muito perdidas, perderam o emprego, ficaram em isolamento social, tudo isso são fatores, né, que contribuem para uma pessoa que já está fragilizada, vulnerável, pensar em tirar a própria vida. Mas, curiosamente, né, eu até ia trazer mais tarde, mas como a gente falou um pouco disso, curiosamente, desde a pandemia, as taxas de suicídio, eu li um estudo que as taxas de suicídio, elas se mantiveram, elas não tiveram um incremento durante a pandemia. E esse estudo mostrava que não é coincidência que não teve um aumento, porque ao mesmo tempo, no período da pandemia, a gente teve uma busca maior por ajuda, né, por cuidados com a saúde mental. Então, no período da pandemia, as pessoas buscaram mais esse serviço, priorizaram a sua saúde mental. Então, o que ajudou que as taxas de suicídio não aumentassem. Outra questão que também foi protetiva foi que as pessoas ficaram mais em casa, né? Então, elas tiveram mais contato com os familiares e isso teve um cuidado, um olhar de cuidado, né? A pessoa também teve que se olhar mais. Então, também foi um fator protetivo para que as taxas de suicídios se mantivessem num estado tão caótico que a gente estava, né? Da pandemia. Estamos ainda, né? Verdade. Assim, como curiosidade, eu também trouxe a questão da cor amarela, né? Que eu não sei se todo mundo sabe por que é o amarelo, né? Então, em 94, um jovem rapaz de 17 anos, ele cometeu suicídio, ele tirou a própria vida. E ele tinha um carro, um Mustang amarelo. Então, as pessoas... E esse rapaz não apresentava nenhum indício de descontentamento com a vida ou coisa assim. Foi uma surpresa, né? Que ele cometeu o suicídio. Então, os pais, junto com os amigos, né, no funeral dele, distribuíram umas fitas amarelas em homenagem a ele, que tinha esse carro tão adorado por ele, né? Esse Mustang amarelo. E com um cartazinho, né? Se precisar, peça ajuda. E isso acabou se popularizando lá nos Estados Unidos, ganhou força, né? Ganhou popularidade, assim. E aí começou a se dar essa cor amarela para identificar em homenagem a esse rapaz, né? E aí ficou o Setembro Amarelo. E essa iniciativa se popularizou tanto que também ajudou muitos adolescentes na ocasião a pedirem ajuda, né? O que foi bem importante, porque como a gente comentou, né, adolescentes têm uma taxa muito grande de suicídio. Né? Então, assim, retomando o principal objetivo do Setembro Amarelo é essa conscientização, né, buscando alertar toda a população a respeito dessa realidade que existe
e que muitas vezes é ignorada, né? Esses números todos alarmantes, às vezes a gente não se dá conta, não sabe, parece que é invisível, mas está acontecendo uma morte a cada 45 minutos aqui no Verdade. Brasil por suicídio. Verdade. Então, a melhor forma de prevenção é através do diálogo, discussões, abordar o problema, né? E também estar atento para pensamentos de morte, né? Pensamentos suicidas, né? Muitas vezes isso vem de forma sutil, como eu comentei. A pessoa, às vezes, larga uma frase apenas, vontade de dormir e não acordar mais. Né? Às vezes, tá com sono, alguma coisa. Não, né? Vamos ficar atento, porque essa vontade de dormir não acordar mais, né? Então, às vezes vem de uma forma mais sutil, assim, que a gente precisa estar bem atento, né? Sim. Então, também como eu comentava, né, de a gente poder abordar isso de uma forma mais aberta, honesta, levar não somente para o individual, como uma questão pública de múltiplos fatores, porque as pessoas ficam com vergonha, receio de falar do seu problema, que está com depressão, que está com uma tristeza, porque muitas vezes é visto como uma fraqueza, né, da pessoa, como uma conduta de personalidade fraca, e não é isso, né? Então a gente precisa psicoeducar e comunicar a população de modo geral, porque a desinformação é que dá margem para os preconceitos, né? Sim. E para os estigmas. Então, só levando mais informação, divulgando, que a gente vai poder romper desmistificar esses tabus todos, né? Então, também é importante, claro que tem todos esses fatores socioculturais, mas também a gente precisa criar mais espaços, como o CVV, né? Que acolhe. Então, é importante que tenha espaços para que a pessoa se sinta segura e confortável para compartilhar suas dores, para compartilhar os seus sentimentos, para que possa falar com alguém de confiança. Né? Então, é um trabalho bastante complexo, né? Porque não é uma causa específica, né? É uma causa multifatorial, não são razões individuais. Claro, tem razões individuais, mas que são subjetivadas por muitas questões ao redor, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante, né, de a gente falar é que a maioria das vezes, eu tenho pacientes também que já me relataram isso, que a pessoa que faz uma tentativa de suicídio, ela não quer morrer, né? Ela quer aliviar aquele sentimento, aquela dor, aquele sofrimento tão intenso que ela não quer morrer, né? Ela tenta, mas o que ela só quer é se aliviar, né? Então ela está procurando um alívio para aquele sofrimento, né? Para alguma situação da vida que parece que não tem jeito, que não tem solução. Então eu acho isso muito alarmante, assim, acho muito triste, né? Que a pessoa passe ao ato, né? E muitas vezes quando a gente pergunta para alguém que tentou, as pessoas relatam que não, na verdade eu não queria morrer, eu queria realmente um alívio para o meu sofrimento, né? Bom, como eu tinha falado, né, a depressão aqui no Brasil fica em quarto lugar, né, esse transtorno da depressão. A ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, são transtornos, são questões, instabilidades, que também são fatores de risco, né, para o suicídio. E tudo isso a gente pode contornar, né, cuidando da nossa saúde mental. Então, a gente reforça, precisa de espaços para que a gente possa olhar essas questões com muita atenção, com muito né, carinho, porque, como disse, de 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados, né? Então, é surreal, assim. Então, a gente precisa estar muito, muito, muito atento a tudo isso, né? E, embora essas doenças, né, depressão, transtorno de bipolaridade, ansiedade, não necessariamente levam a suicídio, mas eles são grandes agravantes, são fatores de risco. Então, é imperativo a gente poder compreender
né, tudo isso e não sucumbir a esse problema, né? E tá atento a essas causas, né? Os estilos de vida das pessoas, os traumas. Tá muito atento quando alguém perde o emprego, como a gente comentou, né? A pessoa muitas vezes fica desesperada. Então, precisa de um tempo para digerir isso. Então, precisa pensar, refletir, ver alternativas, criar estratégias de enfrentamento para as circunstâncias da vida. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns sinais mais de alerta, assim que a gente precisa estar bastante atento, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem mais prazer no que sentia antes, né? Alguma atividade que lhe dava muito prazer e hoje não lhe dá mais prazer é um fator, é um sinal de alerta importante, né? A anedonia que a gente chama. Então, antes eu adorava, sei lá, viajar. Agora não tenho mais vontade de fazer isso, né? Adorava dar uma caminhada, não tenho, então, coisas que gostava de passar o domingo com a minha família, não gosto mais, um desânimo, né? Perda do interesse por atividades que se tinha antes e que não tem mais. Fator bem importante, preditivo de risco para suicídio, né? Se isolar também é fator de risco. Não querer conviver com amigos, com os familiares, né? Viver nessa solidão, uma desesperança, né? E um sentimento de impotência também é bem importante a gente estar atento, que são sinais bem importantes de risco de suicídio. Tomar uma aguinha. Eu não sei se alguém tem alguma contribuição, se alguém quiser alguma perguntar, pergunta. né, doutora? Se alguém quiser perguntar, né, gente? Pode. Temos 5 pessoas aqui, doutora. Isso. E assim, pode escrever aqui, vai né? A doutora vai. A doutora vai, assim. Vai interagindo, né, doutora? É legal porque a pessoa pergunta, né? Deixa uma pergunta aí. Pode perguntar, gente. Vai respondendo. Isso. Então, assim, continuando nos fatores, né? Os sinais de alerta do suicídio, muitas vezes a pessoa se acha não merecedora da vida, né? Se sente uma pessoa inferiorizada, né? Se acha um fardo, muitas vezes, para a família. Às vezes, idosos têm um pouco desse sentimento. A gente também tem que estar atento, né? Porque acha que já é um fardo para a família, que a família tem que cuidar. Então, passa muitas vezes pela cabeça pensamentos de morte. Né? Não tem mais prazer, bom, eu falei. Ficar imaginando como que o mundo seria se não tivesse mais aqui. Né? A pessoa muitas vezes tem essa fantasia, né? Começa a imaginar como que seria o mundo se não tivesse mais por aqui. Então, são sinais de alerta bem importantes que a gente precisa estar atento. Né? Quando uma pessoa, por exemplo, não é mais capaz de fazer planos para o futuro, né? Porque o que movimenta a gente, a vida, é a capacidade de poder prospectar, poder desejar, né? Somos seres desejantes, né? De um futuro melhor, de né? Fazer planos. Então, quando a gente perde essa capacidade desejante, a gente também é fator de risco, né? Sinal de risco para suicídio, descuido com a aparência, né? Às vezes a pessoa está deprimida, fica 3, 4, até mais dias sem tomar banho, sem se arrumar. Então a gente precisa estar atento, né? Não que a pessoa tem que estar impecável, obviamente que não, mas ter esse autocuidado. Quando tu vê que ela não está tendo esse autocuidado com ela, também é fator de alerta, assim, né? Muito atento, né? Também quando alguém perde o emprego, como eu comentei, quando alguém perde um ente querido, né? A gente tem que estar muito atento às pessoas que perderam um ente querido. Elas passam muito pela cabeça, assim, não ter mais motivos para sobreviver, né? Para viver. Até eu vi uma live esses dias de uma médica que perdeu o marido. Ela é super para cima, assim, super, né, descolada, tinha uma vida e ela perdeu abruptamente o marido dela. E agora ela está vivendo o luto, né? Mas ela comentou que
ela, nos primeiros dias, ela disse, não tenho mais razão para viver, né? Falou até, ela tem filhas e tudo, falou, gurias, não vai dar, não tá dando, né? Uhum. Ainda bem que ela teve recursos, né, para poder, né, passar esse período crítico. Verdade. E agora, obviamente, ela ainda está vivendo o luto dela, mas ela vê que tem muita vida ainda, né? Então, quando é um fator muito difícil de enfrentar, mas que a vida não precisa acabar junto, né? É muito doloroso, mas né, a pessoa não pode tirar a sua vida, né? Por esse motivo. Tem que ressignificar muitas Verdade. questões, vai ter que viver esse processo, mas poder seguir adiante, porque toda vida importa, né? Toda Verdade. vida tem que ser valorizada e toda vida importa. Né? Verdade. E assim, também pessoas que têm histórico de traumas, de abuso, de violência sexual, são pessoas que estão sujeitas também a ter esse maior risco de tirar a própria vida. Né? E assim, eu trago também algumas coisas do que não fazer, né? Porque às vezes Uhum. a gente tem que estar atento, muito atento para ajudar, mas às vezes na intenção também de ajudar, a gente acaba não ajudando muito, Ah, né? Porque às vezes que nem a pessoa pergunta, oi, tudo bem? E a pessoa não tá ah, legal, só ah, que a pessoa pergunta só por perguntar, na verdade, né? E não uhum. disponibiliza aquele tempo para a pessoa saber realmente como é que ela tá, né? Então a pessoa já tá vulnerável, ela sente né, desvalorizada com isso. Então também é importante a gente poder acolher, dar atenção, né, doar um pouco do nosso tempo, né, não simplesmente fazer um oi, tudo bem por fazer, né? Vamos ter essa coisa mais internalizada dentro da gente, de poder ter essa empatia, esse olhar mais empático para o outro, né? Porque muitas vezes a pessoa desmerece o sofrimento da outra, né? Desqualifica. E isso tudo Verdade. é muito ruim para alguém que já está em vulnerabilidade. Né? Então, não julgar, né? Não fazer o problema parecer bobagem. Muitas frases como, ai, sai dessa, não, nem é um problema tão grande assim. Tipo, isso é desmerecer, desqualificar a Uhum. dor do outro. E a gente não pode fazer isso, né? Só quem sente a dor é que sabe como que ela tá afetando, né? Como que tá doendo. Então, Verdade. são algumas dicas assim do que não fazer. Não ignorar, né? Muita gente diz, tá fazendo para chamar atenção. Nunca pensa que a pessoa está fazendo para chamar atenção. Muitas vezes ela pode até não querer morrer, mas se ela ameaçar que vai tirar a própria vida, não é para chamar atenção. Não pode pensar. É que é um pedido de ajuda. Né? Ela pode até não querer tirar a própria vida, mas é um pedido de ajuda. Então, se alguém diz, Uhum. não pensar, tá fazendo para chamar atenção, não Ah, vai se matar verdade. coisa nenhuma, né? A gente não vamos atentar para essa fala, né? O que que ela está querendo me dizer? Né? Porque é um mito também as pessoas acharem que não existem sinais, né? Existem sinais, muitas vezes sutis, mas por isso a gente precisa estar com esse olhar atento, né? Para não Verdade. deixar passar batido. Uhum. Então, o que que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? A gente tem que ter paciência, né, com elas, não Sim. isolá-las, né? Elas já têm essa tendência a se isolar. Então, vamos trazer elas para perto da gente, fazer convites, mesmo que elas não aceitem, mas para elas se sentir incluída, poder ter o sentimento de pertencimento a um grupo, aos amigos, à família. Então, isso é importante, isso ajuda, né? Poder mandar uma mensagem de verdade, né? Não só por mandar, mas perguntando realmente como a pessoa tá, né? Querendo saber notícias dela, isso faz diferença. Se sente amada, se sente valorizada, então a gente pode, com simples atitudes no nosso dia a dia, poder ajudar alguém que está em sofrimento.
né? Então, outra coisa que a gente pode fazer é não julgar, né? A gente não pode julgar a pessoa com os nossos valores, né? A pessoa tem os valores dela e o que a gente tem que estar ali é poder acolher e não julgar, porque se ela já está se sentindo mal, vem alguma pessoa ainda julgar, né? Ela vai se sentir mais fracassada do que ela se sente e tá dando um empurrão para, se ela tá com alguma dúvida, né? Vai incentivar ainda com que ela se ache desmerecedora da vida, né? E que siga o seu plano de tirar a vida. Então, como eu também falei, poder ouvir com empatia, né, as reclamações do outro, né, doar o nosso tempo mesmo para ter uma escuta real, né, escutar aquela pessoa, né, como falei, muitas vezes uma mensagem, uma ligação ajuda, é suficiente para que a pessoa não tenha um ato mais impulsivo, né, e poder validar esses sentimentos, né? Não desmerecer, como eu falei, mas poder validar a dor dela, poder, né? A gente está muitas vezes fora da situação, age com raciocínio, com racional, mas nós, né, somos seres com sentimentos, emoções, muitas vezes que não são racionais. Então a gente precisa validar aquele sentimento da pessoa, mesmo que para a gente possa parecer estranho. Tratar com naturalidade, né? Então, assim, muitas vezes alguém pensa em morte, em pensamento suicida e a gente fica cheio de dedo para falar. É importante a gente falar, né? Tu tá pensando em se matar, tu já fez um plano, né? O que tu tá planejando fazer? Então, poder falar abertamente, isso ajuda também, né? Então, a gente poder tratar com naturalidade isso e reforço também poder integrar essa pessoa com a gente, né? Fazer planos junto com ela, né? Poder dar esse sentimento de pertencimento é bastante importante. Agora, se tu perceber que a pessoa já tem um plano, né? Um plano bem estruturado, né? Por exemplo, sei lá, comprou uma arma, já tem uma corda, já tô pensando. Tu não deixa essa pessoa sozinha. Não deixa. Fica com ela o tempo que precisar, que for preciso, chama alguém de confiança, alguém da família, mas não deixa essa pessoa sozinha, porque se ela já está pensando com um plano, né, bem estruturado, que está decidida, a gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Precisamos estar junto com ela e aconselhar, né, buscar alguém da família para fazer esse acompanhamento e aconselhar uma ajuda profissional, né, fazer um tratamento psicológico, né, por mais que os amigos, os familiares sejam suporte e apoio importantíssimo, também às vezes uma escuta qualificada, uma escuta especializada vai fazer a diferença, né, porque às vezes esses profissionais que vão ser capazes de ajudar de uma forma mais efetiva todo aquele sentimento que está dentro, né? Está ali dentro. Então, com um trabalho, com um profissional, com a psicoterapia, que eu sou psicóloga, né? Então, eu sempre defendo muito que é a importância de a gente poder estar tratando dos nossos sentimentos, podendo se conhecer mais e poder criar estratégias, né, para enfrentar os nossos conflitos, né? Então a psicoterapia não vai te livrar dos problemas, dos conflitos, mas ela vai te ajudar a criar recursos internos para poder lidar melhor com as situações e poder ter uma vida com maior bem-estar, né? O que mais? Deixa eu ver. O que eu trouxe? Bom, né? Então, sempre aconselhar essa ajuda profissional importantíssima para alguém que está pensando em se matar, né? É imprescindível. Suporte familiar, amigos. E aí eu trouxe também aqui alguns recursos que a comunidade oferece para recursos de ajuda, né? Como mesmo a gente falou, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas, né? 188. A pessoa
né, tá com esses pensamentos, liga para lá que alguém Verdade. especializado para te ouvir vai estar lá para te acolher, né? As unidades de saúde também possuem o CAPS, que é o Centro de Atenção Uhum. Psicossocial. Uhum. Então é importante recorrer, né, a esse recurso, né? E também fazer um tratamento, né, integral, cuidar da sua saúde física, né? Poder fazer o seu acompanhamento nas unidades de saúde também são super importantes, né? Participar de grupo de apoio também é importante para a pessoa que está passando por momentos difíceis, porque, como eu disse, esse sentimento de poder pertencer, né? De pertencimento, de ver que pessoas passam por situações iguais, ter essa identificação com outras pessoas que passam por situações parecidas, parece que ajuda a dividir a dor, né? Quando a gente fala com Uhum. as outras pessoas da nossa dor, vê que elas também têm as suas, e aí a gente parece que divide um pouco essa dor e ajuda. E outra questão também que muita gente fala que, né, a psicoterapia é mais elitizada, né, custa caro. Eu digo que tem alguns recursos, né? Tem alguns recursos. As universidades oferecem clínica escola, né, que são feitas atendimento por estagiários de psicologia, mas supervisionado por Uhum. professores, né, muito competentes. Então, é um atendimento de qualidade que é feito. Muitos profissionais também oferecem, Uhum. muitas vezes, consulta com valor social. Então, às vezes, tem que ir atrás né, de algum recurso que tem. Né? Tem, porque às vezes eu escuto isso que o tratamento psicológico é um tratamento Uhum. mais elitizado, custa caro, mas eu acho que tem opções. Tem algumas opções Uhum. que a comunidade em geral pode recorrer. Eu mesmo reservo alguns horários para fazer também atendimento com um valor Uhum. mais acessível, valor, né, social, para aquelas pessoas que não têm recursos financeiros no momento, né? Então, o que a gente não pode deixar é não Uhum. tratar a nossa saúde mental, né? Então, e deixar de ajudar também, né? Todo mundo que puder fazer a sua parte, pode fazer, e a gente vai ter fazendo um pouquinho, né? Mesmo que não vai mudar o mundo, mas vai mudando ao nosso redor, né? Dalai Lama sempre fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a gente fazendo uma Verdade. mudança, mesmo que micro, né? Vai ajudando a Verdade. mudar o Sim. nosso entorno, né? Então, eu falei já um pouquinho, né, dessa importância do Uhum. tratamento psicológico, que é fundamental, né, para a pessoa poder botar para fora tudo aquilo que está acumulado dentro dela e que muitas vezes não vê essa saída e simplesmente acha, simplesmente, né, modo de dizer, mas que a única alternativa é acabar com a sua própria vida. E não é. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar e fazer para salvar uma Verdade. vida, né? E o psicólogo vai ajudar a lidar com todas essas questões. Então, ajudando, né, a administrar melhor essas emoções, os pensamentos, a pessoa vai ficar um pouco mais apta a poder lidar com essas situações da vida, né? Então, o psicólogo ali com a sua sensibilidade, escuta especializada, vai dar esse suporte necessário. Sim. Agora, vamos, né, o psicólogo pode ajudar como, né? Assim, porque como a gente comentou um pouco no início, existem alguns fatores protetivos para o suicídio, né? Então, a pessoa, se ela está com a autoestima elevada, a chance dela, né, o risco diminui, porque ela está se sentindo bem, está se sentindo uma pessoa capaz, então ela risco diminui, né? Fator protetivo para o suicídio. Espiritualidade também, religiosidade, fator protetivo para o suicídio, né? A pessoa que acredita, né, em Deus ou no seu Deus, tem uma ideologia maior, né?
encontra um sentido, um propósito para sua vida, é fator de proteção para sua saúde mental, né, para sua vida. Então, tudo isso a psicoterapia ajuda a pessoa a encontrar um sentido, um propósito, poder aumentar a sua autoestima, né? Poder fazer um trabalho de identificar as forças, as qualidades da pessoa, porque todos nós temos defeitos e qualidades, né? Mas às vezes, muitas vezes a gente foca no defeito, né? E põe luz no defeito, né? Todos temos, mas nós não somos os nossos defeitos. Nós temos defeitos, mas nós não somos reduzidos aos nossos defeitos. Nós temos muitas qualidades, todo mundo tem. Então, na psicoterapia, tu vai conseguir poder se olhar mais, poder se conhecer mais para poder saber quais são os teus recursos, quais são os teus pontos fortes, para poder lançar a mão deles em momentos de crise, em momentos de desespero, muitas vezes, tu poder saber onde que tu pode te agarrar, né, para poder se superar. Uhum. Outros fatores de proteção para o suicídio não tem a ver, talvez, com a terapia, com a psicoterapia, mas estar empregado, né? É um fator protetivo, né? Ter uma renda que tu consiga administrar melhor o teu bem-estar e da tua família também é fator protetivo. Ter criança em casa é um fator super protetivo. Assim, quem tem filhos ou que tem criança, né? Criança é pura vida, né? Criança é vida, então é fator protetivo também. Não ter doença mental, fator protetivo para suicídio, né? Por isso a terapia ajuda, né? Porque ninguém tá livre de ter algum problema, né? Alguma instabilidade emocional, algum problema mental. E eu acho que isso, né? Poder aprimorar e fortalecer os laços com a família, com os amigos, isso tudo é muito, muito, muito importante, né? E aí poder investir nessa melhor qualidade de vida, né? É claro que sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Consegue fazer, né? Claro, a gente vai fazendo aquela mudança micro, né? Mas também pensar que é uma situação de saúde pública, como a gente disse, né? Precisamos que vários setores estejam funcionando bem para que o bem-estar das pessoas, dos brasileiros, melhorem, né? A gente está passando por uma crise muito grande da pandemia, uma crise política, uma instabilidade que também é bem grave, mas que a gente precisa ter esperança, né? Ter otimismo e esperança, né? Mesmo nesse caos, né? Então a gente precisa se cuidar, né? Tem tratamento, não é desqualificar a tua dor, como eu disse, né? A gente precisa ter otimismo, mas a pessoa que está em sofrimento está muito difícil de ver esse otimismo, está desesperançosa, mas com a ajuda vai conseguir reverter esse quadro, essa situação. A gente precisa ter essa esperança de que as coisas podem ficar melhor, né? E aí, como eu tinha dito também, eu tinha, né, trazendo aqui para encerrar, né, um olhar mais otimista, né, que as taxas de suicídio não tinham aumentado durante a pandemia, por mais que a gente pense que foi todo um cenário muito caótico, mas que ao mesmo tempo teve essa situação das pessoas ficarem mais em casa, terem um contato maior com a família, né, com seus filhos, né? Então tudo isso ajudou a proteger, né, as pessoas de um pensamento suicida, digamos assim, né? E, então esse aspecto do ficar em casa na pandemia foi um aspecto positivo, digamos assim, protetivo para essas pessoas que estavam mais vulneráveis. Verdade. Então, né? Então eu acho que o Setembro Amarelo ele também ajuda a gente poder falar com mais naturalidade dessas situações, né? A poder
naturalizar o tratamento psicológico, poder naturalizar essa conversa, esse debate, né, para a gente poder estar aberta e disposta a procurar uma ajuda profissional, que não é fraqueza, a gente procurar ajuda, né, sim, sinal de coragem, de vitalidade, né, então precisamos trazer esse debate para a sociedade como um todo, assim, né, e não ficar num lugar invisível, né. E hoje também a terapia online pode ser feita de qualquer lugar do mundo, né? Então, isso também facilitou com que as pessoas procurassem mais a terapia e poder alcançar mais pessoas, né? Muitas vezes a pessoa está no interior, difícil acesso, mas hoje com a terapia online, né? Com esse contato aqui, que nem a gente está tendo aqui, né? Que estamos longe fisicamente, mas perto, né? Emocionalmente, podendo fazer essas trocas, né? Super importante, né? E reforçar que uma pessoa que cuida da sua saúde mental é uma pessoa mais feliz, né? Verdade. É importante, né, doutora? É importante, né, cuidar da saúde mental, né, doutora? Todos nós cuidar da saúde mental, né? Isso é importante, né, doutora? Né? Você se cuidar, né, e tal, né? Sim. Eu acho, né, que a gente poder cuidar-se como um todo, né? Como um ser que é mais do que só um corpo, que a gente funciona corpo e mente, então somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, esses pilares têm que estar alinhados para que a gente possa ter uma vida mais feliz, com mais sentido e propósito. Sim, sim. Excelente, excelente, doutora. Muito bom, doutora. Muito bom mesmo. Eu gosto de falar sobre esse setembro amarelo. Eu gosto bastante, né? Mas assim, claro, a gente não pode falar só nessa época, tem que falar sempre, né? Mas a gente acaba falando do setembro amarelo, né? Assim, a gente usa esse mês para poder reforçar mais as ideias, né? Óbvio que ele tem que estar, que nem, por exemplo, Outubro Rosa. A gente usa para poder falar mais da saúde da mulher. Mês que vem. Mês que vem já estamos falando. Mas é o ano inteiro. Verdade. Mas é o ano inteiro, né? Doutora, aí novembro é o câncer de próstata. Novembro é o novembro azul. Novembro azul dos homens, doutora. Cada vez tem um negócio. Todo mês tem uma causa, né, que a gente pode abordar com mais profundidade. Não que elas devam ser esquecidas, mas que a gente possa abordar com mais profundidade naquele mês, assim, né? Verdade. Sim, sim. Importante, né, doutora? Importante. E a gente poder falar, né? E assim, levar também. Poder falar. Poder abrir espaços para o debate, para a reflexão, para o pensamento, né? E isso, saber que a gente não está sozinho, né? Que ninguém é uma ilha, que a gente pode contar com apoio, né? Que as vidas importam, né? Então, acho que isso fica a mensagem né? Que é importante, assim. Sim, sim. Não, excelente, doutora, excelente. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, senão a gente, assim, doutora, se a senhora quiser concluir, só que sabe. Pra mim tá ótimo, tá muito bom. Se alguém quiser perguntar, doutora, se alguém quiser escrever aí, pode escrever, a gente. Aí pra perguntar rapidinho. Fica à vontade. Doutora, sim. Isso. Era essas as questões, esses dados, algumas reflexões, né, que eu me propus a trazer. Fica também, né? Eu fico à disposição, mesmo, né, depois dessa live, se alguém quiser entrar em contato comigo. Né, tem meu Instagram também, eu estou sempre aberta e disposta a poder ajudar o próximo também. Sim. Não, eu agradeço, doutora. Poxa, excelente. Muito bom mesmo. E pra mim foi muito bom, doutora. Foi muito bom mesmo. E assim. Que bom. Que vai ficar, que bom que tu gostou. Assim, não, gostei muito bom pra ficar, doutora. Vai ficar gravado, né? O pessoal pode assistir depois também. Aí, assim, a senhora falou, né? Passar para as pessoas, né? Vou compartilhar aqui agora quando a gente encerrar. Aí você pode assistir de novo, né? As dicas que e se quiser me seguir, né? O pessoal quiser me seguir lá, é @psico. Isso, @psico.daniela Lopes. E lá também eu dou dicas muitas vezes. E lá o pessoal pode entrar em contato diretamente comigo também, que eu tô sempre ali no meu Instagram também, compartilhando experiências, né? Sim. Ok, doutora. Muito obrigado, doutora, assim, pela oportunidade. Uma vez com a senhora, que bênção.
tá mais uma vez com a senhora aqui. Vamos marcar novamente, doutora? Assim, e a senhora já. Vamos Doutora, a senhora sim. já vê pra. Doutora, a senhora já vê pra outubro aí, a senhora falar sobre o outubro rosa, doutora. Se prepara aí pra senhora falar sobre o outubro rosa. Por favor. Aí assim, já faz esse Combinado. convite. Vamos falar. Já faz esse convite aí pra senhora já. Que tá difícil, doutora. Tá difícil arranjar alguém pra oncologista. Eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Eu tô tentando a agenda, ninguém pode. Aí a senhora já prepara. Um dia a gente vai falar assim. Aí, por favor. Aí, assim. É porque, assim, doutora, é que oncologista é uma área assim, bem complicada, né? Oncologista. É mastologista, né? Os dois, né? Masto e onco, né? Acho que os dois são a mesma. Aí, poxa, pra tentar, né? E assim, mas doutora, a senhora já assim, vê um dia para outubro pra gente poder marcar, pra senhora poder falar pras mulheres. Certo. Cuidado, Isso, né? uma boa. Assim, ter, poder falar da saúde das mulheres, isso, né? Isso. Vai ser bem legal. Vou ver na agenda um dia aí pra gente poder beleza, aí compartilhar esses conhecimentos aí também. Sim, com certeza, doutora, com certeza. Não, doutora, obrigado mais uma vez. Deus abençoe a senhora tremendamente mais uma vez, né? E agradeço, doutora. Muito bom estar sempre com a senhora aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Sempre uma boa beijo oportunidade. Grande. Doutora. Amém, pra senhora também. Bom final de semana pra senhora, doutora, pra família também. Tá bom. Valeu. Falou, um abração, doutora. Fica com Deus aí, um abração. Falou, tchau, doutora. Abração. Tchau. Doutora, eu vou encerrar aqui porque eu acho que ele travou pra mim aqui. Aí eu vou encerrar aqui, depois eu salvo. Tá bom? Valeu. Mãe, ia falar alguma coisa?